E esse painel estamos celebrando o professor José Vicente. Para esse painel, eu vou chamar a nossa mediadora da manhã, Grazi Mendes, Head de Diversidade e Inclusão da Touch Works. Por favor. Lindona. Por favor. Onde você quiser. E os nossos palestrantes, Cacá Takahashi, vice-presidente da Ambima, Jéssica Rios, founder Black Win, e Ana Buchaim, vice-presidente da B3. Vejam como as águas de repente ficam sujas. Não se iludam, não me iludo. Tudo agora mesmo pode estar por um segundo. Oi, oi. Olá, bom dia a todas, todos e todes que estão aqui com a gente hoje cedinho. Já estou empolgada, porque esse painel ele quase que aconteceu ali no fundo. Então, a gente já está assim, no meio de uma conversa boa, né? Então, eu vou fazer minha audiodescrição. A gente tem falado tanto sobre inclusão e é sempre uma prática para a gente não deixar ninguém para trás. Então, quem me ouve, mas não me vê, eu sou uma mulher negra, eu tenho um cabelo crespo, mas hoje estou com um rabo ondulado, assim, um castanho claro. Estou com um terninho nada discreto, que é uma mistura de roxo com laranja, e um tênis branco. E, ao fundo, tem um painel lindo, né, que fala um pouco sobre o tema do nosso painel e tem as nossas fotos também. E estou ao lado de pessoas incríveis, que eu tenho certeza que vocês também querem conhecer um pouquinho das iniciativas, mas também de qual é o papel de cada uma dessas pessoas aqui em prol da equidade racial. E a gente está falando do quê? Vamos começar o dia falando de dinheiro, né? Vamos seguir esse dinheiro e ver o quanto que a gente está, de fato, financiando um futuro mais próspero, mais equitativo e mais justo, já que é impossível a gente falar sobre progresso e sucesso do nosso país quando mais da metade da nossa população tem uma dificuldade tão grande de acesso ao crédito, de mobilidade. A gente sabe o impacto que isso tem. E a gente lá no fundo, lá no camarim, conversando, faço parte da Fundação do Cabral também como professora, ali na Escola de Negócios da Favela, e agora no sábado tem a finalista da Expo Favela. Então, ao longo desse ano inteiro, a gente acompanhou empreendedoras e empreendedores de base favelada, que a gente fala que a cabeça pensa onde os pés pisam. Então, pessoas que estão vendo problemas e criando soluções para problemas reais, e não para um aplicativo para ficarem milionários, para ficarem milionários. E essas pessoas têm uma dificuldade muito grande de acessarem o crédito. Tem pesquisas que mostram que mulheres negras, por exemplo, têm 40% menos chance de ter acesso ao crédito, mesmo sendo mais adimplentes, né? Então, a gente tem muita coisa para a gente poder fazer, para a gente poder mobilizar. E essa primeira pergunta é uma pergunta que é para todo mundo. Então, a gente aproveita também, no meio, vocês podem se apresentar aí em primeira pessoa, que é como que a gente, a partir desse lugar de que o mercado financeiro tem um papel, não vou falar nem importante, um papel crucial na economia brasileira, e é fundamental assim que todos nós, para as empresas, a gente conseguir fazer um financiamento mais justo. Conta para a gente, na perspectiva de vocês, os lugares que vocês ocupam, qual que é esse papel de um setor tão relevante na questão da equidade racial e como que as instituições se posicionam, né, na condição de entidade socialmente comprometida com esse tema. Sejam muito bem-vindos aqui ao painel. Bom dia, pessoal. Obrigada. Tenho a honra, então, de começar a responder. Obrigada, Grazi, Jéssica, Cacá. É uma honra dividir essa conversa com vocês. Eu sou Ana Buchaim, eu sou vice-presidente da B3, eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca de 45 anos, tenho cabelo tingido de loiro, cabelos compridos, estou vestida com um terno claro,
mas com uma roupa coral, uma sandália prateada também dentro, né, fora do padrão, acho que da executiva, porque tem mais cor do que normalmente se tem. Hoje eu sou responsável pela área de pessoas, marketing, comunicação, sustentabilidade e investimento social privado. E, a princípio, eu acho que, quando a gente fala do mercado financeiro, a gente tem um papel que é muito relevante, porque o mercado financeiro ele acaba fazendo a indução e puxando o mercado, seja porque dirige o dinheiro, seja porque ele serve de exemplo. E a Bolsa de Valores no Brasil, ela tem esse papel, porque ela faz o encontro entre grandes empresas, que são as grandes investidas, com os grandes investidores. E o que acontece quando a gente faz isso? A gente está numa posição muito central, em que a gente fala, a gente dá exemplo e a gente arrasta, sejam as empresas ou o desejo do investidor. Então, quando o investidor vira e fala, eu preciso de equidade social, a gente ajuda a empurrar as empresas. E quando as empresas falam, eu preciso ter mais capital, a gente fala, é por aqui o caminho. Antes da gente falar e ensinar as empresas e os investidores, a gente tem muito claro para a gente que a gente tem que fazer isso dentro de casa. E a gente faz isso por alguns ângulos, seja cuidando de como a gente trata e forma o nosso time aqui dentro, para que ele seja muito diverso, para que a gente consiga, então, fazer ações diversas e cuidadosas para a sociedade ou criar produtos e serviços que sirvam à sociedade como um todo. E antes de entrar especificamente no instrumento financeiro, eu queria falar especificamente de investimento social privado. Porque os instrumentos financeiros, eles vão existir e eles vão carregar o dinheiro, né, Grazi? Você falou muito bem, a gente estava no aquecimento, que o dinheiro tem que chegar na mão de quem tem que chegar e o dinheiro vai puxar. Mas o investimento social privado, ele é uma decisão das empresas de devolver à sociedade, ter uma tese de mudança para a sociedade brasileira. E todas as empresas deveriam ter, pouquíssimas fazem. Na B3, a gente tem a B3 Social. A B3 Social é a área de investimento social privado, em que a gente dirige um orçamento perto de 60 milhões de reais anuais para combate à desigualdade social. E a gente faz isso através de educação. Tudo que a gente faz, a gente olha muito menos o indivíduo, mas muito mais o coletivo, porque a gente entende que uma luta pela igualdade, ela tem que ser coletiva. Não adianta olhar a ascensão de um, eu deveria olhar a ascensão de todos. A gente tem feito vários projetos importantes aqui nessa frente, eu queria destacar 3 rapidamente. A gente trabalha junto com a Nova Escola, que eu vi que é nosso parceiro aqui também no Pacto. A gente trabalha no movimento Escola de Respeito. Tem a pesquisa lançada agora, recentemente, pela Nova Escola, que aponta que 7 em cada 10 professores vivenciam e presenciam situações de racismo com seus alunos. Se esses professores não estiverem equipados para tratar e intervir e agir, a gente continua perpetuando uma situação que é insustentável, que ninguém mais pode segurar. Portanto, é assim que a gente começa a ajudar o movimento. Ano passado eu estive aqui também e eu estava sentada com o Giovanni Harvey e naquele momento a gente não podia falar, mas a gente fez o apoio para o Fundo Baobá de Equidade Racial, onde a gente apoia a bolsa de graduação e pós-graduação em STEM, para garantir também de novo acesso aos jovens que querem estudar tecnologia no Brasil e no exterior, e a gente também trabalha no Pretas em Campus, o Empodera. Essas são ações que, na soma, elas fazem um efeito e elas ajudam a mover o mercado. Depois eu posso falar um pouco mais dos movimentos e dos instrumentos financeiros, mas o que eu queria destacar nessa primeira fala é que, assim como o mercado financeiro, todo mundo tem uma responsabilidade social e ela é indelegável. Todas as empresas deveriam ter e fazer e entender que a tese de mudança para a sustentação do país, ela passa em desenvolver um mundo melhor para todo mundo. Obrigada. E constitucional, né? Está na Constituição lá, as empresas assinam um contrato social se comprometendo com a redução das desigualdades, né? E a gente ainda tem... Não estamos na velocidade que a gente gostaria, mas tem que nos movimentar, né? Jéssica. Perfeito. Bom dia a todas, todos e todes. É um prazer grande estar aqui com vocês. Bom, eu sou a Jéssica, vou fazer minha audiodescrição. Eu estou vestindo um pano de cabeça branco, eu estou vestindo uma camisa branca, uma saia branca, uma sandália branca, e estou também com uma joia de orixá coberta por um pano branco e uso um óculos azul. Bom, a minha roupa, acho que é importante também falar um pouquinho sobre ela aqui. Além da função útil, né, de estar vestida e da função estética, hoje também ela está aqui representando um preceito religioso. E eu conto isso para vocês, que é para que a gente possa naturalizar a nossa manifestação de fé de matriz
religiosa africana, né, para que seja cada vez mais comum vocês se depararem com pessoas que manifestem as suas fés, sobretudo essas que vêm de matriz africana, né, eu sou do candomblé, para que a gente se sinta em ambientes seguros e não constrangida por estar manifestando a fé. Então, primeiro de tudo, né, obrigada por isso e pelo espaço. Estou aqui numa exceção do meu período de preceito, né, porque eu não podia deixar de participar desse momento e falar de uma maneira tão relevante sobre o papel do dinheiro no mercado e o que ele movimenta, né? E, Grazi, acho que a sua pergunta ela já puxa para essa conversa na perspectiva de olharmos para os dados, né? Acho que é bem sabido por todos que estão aqui a importância do capital privado em fazer soluções para o nosso país, né? Globalmente, o capital privado tem por vocação criar outros paradigmas, né? Inclusive daquilo que é fundamental para a sociedade, desde infraestrutura até quando a gente pensa em educação. E é o capital privado que mobiliza, né? Globalmente, a gente tem aí um montante de 98 trilhões de dólares que são mobilizados no capital privado. Quando a gente pensa no Brasil, a gente está falando um dado bem recente, né? Acho que, inclusive, aqui o Cacá pode trazer um pouco mais sobre isso. São 9 trilhões de reais mobilizados só na indústria de capital de risco. Capital de risco, para aqueles que não estão tão familiarizados, é o tipo de capital que dialoga diretamente com inovação. É o capital que é investido em startup, é o capital que é investido em empresas nascentes, que tem todo aquele potencial de resolver problemas, né, de ser disruptivo. Ou seja, é uma indústria muito importante para a gente pensar, né, que modelo de país a gente quer no presente e no futuro. E quando a gente olha para esse montante de capital, né, 9 trilhões de reais, a gente percebe, então, que o problema não é a falta de dinheiro. Agora, o que esse dinheiro está vinculado? Eu quero trazer alguns outros dados para vocês, né? A gente tem um relatório do IFC que ele fala que, dentro dessa indústria de capital de risco, apenas 8% das gestoras na América Latina tem uma mulher na liderança. A gente não está nem falando da interseccionalidade de raça, porque não existe este dado. Então, já tem ali um problema que é a lacuna, a falta de dado. Pois bem, quando a gente olha, então, isso é na perspectiva de quem está tomando decisão. Somente 8% mulheres ali com influência de assinar cheque. Então, como que é o destino dessa alocação? A gente tem um outro dado, aí já a nível global, que apenas 0,35% do capital que é alocado nessa indústria de capital de risco vai para mulheres negras. E eu repito isso, assim, já estou até ficando um pouco cansativa, quem já me ouviu falar sobre esse assunto, né? Um número que começa com 0, ele é uma anomalia que não pode ser naturalizada. Eu falei 0,35%, ou seja, nada do dinheiro que é movimentado em capital de risco está indo para mulheres negras. Que é a maioria da população, né? Se a gente pensar no Brasil, 28% da nossa população é formada por esse grupo. Esse dado ele está olhando para nível global, né? Mas quando a gente olha para o Brasil, isso não muda. A gente está falando no mesmo contexto com essa agravante que a Grazi bem lembra para a gente, de que somos o grupo, né, demográfico de maior número, né, no Brasil. Por que isso importa nessa discussão? Porque quando a gente está falando sobre o destino da alocação, ele é um reflexo de quem toma decisões também. Se a gente tem essa desigualdade dentro das estruturas de quem está decidindo para onde o dinheiro vai, é uma consequência para o que espelha dentro desses portfólios. E eu falo muito sobre esses números, que é para a gente, de fato, desnaturalizar. Não é uma coisa aceitável. Não tem como a gente olhar para uma estrutura dessa e falar, olha, o problema, então, não é a falta de dinheiro, tem dinheiro ali. Mas para onde que ele está fluindo? A gente, nos bastidores, estavam falando, né, sobre o follow the money, então, siga o dinheiro. A gente fala bastante sobre essa perspectiva nos aspectos ESG, para olhar toda, né, a responsabilidade e ações ambientais, sociais e de governança de uma empresa. Mas não tem como falar sobre ESG em um país majoritariamente preto, marcado pelo racismo, e não falar sobre que nesse S tem um papel da questão de raça que ele é fundamental, que ele é estruturante. Então, eu começo a minha fala aqui, acho que vou até parar um pouquinho por aqui, mas para poder fazer uma chamada mesmo de atenção sobre a importância do papel, tanto das instituições financeiras,
quanto nos próprios produtos financeiros, a Ana falou um pouco sobre isso, em, de fato, mexer nessa estrutura e desnaturalizar essa grande anomalia, que é uma lacuna gigante de acesso a capital. Cacá. Vamos lá. Bom, bom dia a todas, todos e todes. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Prazer estar compartilhando esse painel aqui com a Grazi, com a Jéssica e com a Ana, né? Ana, já tive oportunidade de estar em outros painéis e é sempre um tremendo aprendizado. E, com certeza, vou ter mais uma manhã aqui de compartilhar ideias, mas, sobretudo, de muito aprendizado. Então, obrigado pelo privilégio de estar aqui. Bom, eu sou de origem asiática, sou amarelo, tenho 62 anos, meus cabelos, vocês estão meio longe, talvez, então eles parecem mais pretos, mas já não estão tão pretos. Já tem um bocado de cabelo branco aqui. Não combinei com a Ana, mas estou com uma camiseta, não sabia definir bem a cor, se eu ia falar rosa, mas ela falou coral. Então, é entre um rosa e um coral, calça cinza e um tênis preto. E uso óculos. É comum também, né? Entre os amarelos, usar óculos. Então, essa é a minha descrição. Eu estou aqui como vice-presidente da Ambima, mas também eu trabalho na BlackRock, que é uma gestora de investimentos. E antes de eu falar sobre as instituições que eu trabalho, eu vou falar sobre uma outra, que foi onde eu passei a maior parte da minha vida. E aí eu vou explicar rapidamente por que eu vou falar disso. Eu trabalhei durante 40 anos no Banco do Brasil. Eu entrei em 1975, num programa de jovens aprendizes, onde você era selecionado em escola pública, junto com todos os demais alunos. Você tinha que comprovadamente ser de origem humilde, pobre, e você tinha que ter boas notas na escola. E por que eu cito esse exemplo? Porque um dia eu estava conversando com uma mulher conselheira, um outro rapaz homossexual, professor, e a gente estava falando sobre a questão da diversidade. E aí eu me lembrei da minha história. Primeiro, porque foi uma história que me permitiu estar aqui hoje, que me trouxe até aqui hoje. E segundo, porque o rapaz homossexual, ele comentou comigo, olha, eu fui demitido há uns 4 anos atrás porque eu me declarei homossexual. E aí a mulher falou, bom, eu trabalhei 70 anos e eu cheguei até onde eu estou por meritocracia. Não cheguei porque sou mulher. E essa conversa foi muito contrastante para mim. E aí eu comecei a olhar minha história e eu falei, nossa, eu entrei num banco e eu me lembro até hoje, foram três alunos que foram aprovados. Eu, um amarelo, um negro e um branco. E os 3 fizeram carreira no Banco do Brasil. E aí ele falou, olha, tive mulheres que me chefiaram, também tive equipes com mulheres, com negros, e o negro não estava só na Copa fazendo café, não. Ele estava lá ocupando posições relevantes no banco. Hoje esse banco é presidido por uma mulher homossexual. Não é? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, e aí, quando eu comentei isso, o rapaz falou para mim assim, Cacá, o ponto é que vocês começam pelo mesmo lugar. Vocês acessam o emprego pelo mesmo lugar, nas mesmas condições. Ninguém começa um pouquinho antes, nem um pouquinho depois. Ninguém passa por uma entrevista onde a pessoa está olhando para você e vendo qual é a cor da sua pele, qual é a sua origem. Vocês começam pelo mesmo lugar. Então, talvez a sua experiência tenha sido um pouco diferente. Então, o que a gente está falando aqui, eu trago esse exemplo que eu vivi, porque a gente está falando em acesso. Quando a gente está falando em inclusão, a gente está falando em acesso. E aí o mercado financeiro das dimensões do nosso, e aí falando um pouco da Ambima, que é a associação que eu represento aqui, a Ambima representa, ela vai é uma associação de mercado de capitais e investimentos, e ela tem como associados desde as grandes instituições financeiras, os grandes bancos, até boutiques de investimento, e hoje traz influencers, traz todo esse ecossistema, os assessores independentes, enfim, traz todo esse ecossistema do sistema financeiro como associados. E qual é o grande papel e o que a Ambima tem procurado fazer? Primeiro,
a Ambima queria, e isso foi um alerta que os associados trouxeram para a nossa associação, de que a Ambima teria que, pela sua representatividade e relevância, trazer esse tema de uma forma mais clara, se posicionar e ajudar o mercado a entender esse tema. Então, a Ambima criou o que nós chamamos hoje de Rede de Diversidade e Inclusão, que é exatamente para atuar junto com os demais integrantes do ecossistema. A B3 é uma grande parceira, a Jéssica também tem parcerias conosco, através da Blackwing. Então, é trazer todo esse ecossistema para essa discussão e para as ações, não só para a discussão, mas para a ação efetivamente, porque senão a gente não move essa agenda. A forma como a gente movimenta essa agenda tão representativa, a Jéssica falou de um nome, de 9 trilhões de capital de risco. Só os fundos de investimento, que é um dos maiores setores que a gente representa na Ambima, nós temos 7 trilhões de reais de recursos. Não é? E para onde vão esses recursos? Para que tipo de ativos vão? Aí, claro, a Ana vai falar bastante, a B3 tem iniciativas fantásticas, né? Porque esses ativos transitam pela B3, são as empresas que estão listadas, são os ativos que são emitidos e que também são listados lá na B3 e que também circulam pelos investimentos. Não é? Então, se a gente não tiver uma grande concertação entre todos esses agentes, a gente não vai mover essa agenda. A notícia boa é que a gente já tem iniciativas, talvez desproporcionais ao desafio e desproporcionais ao potencial que esse mercado de capitais de investimentos tem para trazer essa contribuição. E a contribuição vai além da alocação de capital, vai na formação das pessoas, vai na educação. Nós temos algumas iniciativas já em andamento, mas a Jéssica falou uma coisa super importante. Se a gente não trouxer a educação na base, tanto dos profissionais quanto dos cidadãos, e trazer o tema da inclusão racial, de a gente terminar de uma vez por todas com esse gap que a gente tem na nossa sociedade, se a gente não mudar as pessoas que vão estar liderando, a gente não muda nada também. Então, precisa efetivamente fazer esse trabalho na educação. Então, são as primeiras provocações aí para a gente ter essa conversa que é de extrema relevância. Já que você já está com o microfone na mão, vou continuar aqui com você. Foi o último a responder, agora já é o primeiro dessa rodada, que deve ser uma rodada mais final, que ali dando uns... A gente tem 25 minutos, cada um vai ter uma pergunta mais específica. E a gente, Cacá, você falou muito sobre oportunidade, sobre acesso, né? Muitas de nós, a gente só está aqui porque essas oportunidades foram criadas, e a gente também está em novembro, né, e que nos lembra a luta e resistência, mais do que o 13 de maio, né, que a gente ainda não conseguiu finalizar esse processo de abolição mesmo, para que a gente possa ter oportunidade, né, para que as pessoas que ajudaram a construir esse país tenham acesso, e também trouxe a importância da gente mudar alguns códigos, né, os olhares a partir desse processo de educação, se sentir confortável em ter conversas desconfortáveis, né? O professor Kamengele Munanga diz que dentro do ouvido de cada brasileiro e brasileira tem uma vozinha que diz: mas a gente não é racista, para que a gente vai falar sobre isso? Aqui todo mundo é misturado, né? Todo mundo tem aí as oportunidades, é só querer, mas a gente está... e eventos como esse, e várias das provocações que foram feitas aqui, nos colocam nesse lugar de responsabilidade, né? Estamos caminhando, não na velocidade que a gente precisa, né? Não na amplitude que a gente precisa, e estamos falando desse acesso. Quando a gente olha para as instituições, né, que é, de fato, onde a gente consegue avançar coletivamente, porque no campo do individual existe um capital social meio invisível, muitas vezes entre pessoas brancas, de classe média, que querem começar um negócio, estão ali com uma ideia, e aí conversa com o pai, me apresenta para um amigo. Eu participo de vários eventos, né, como executiva, participo de vários eventos que muita gente falou: eu comecei do zero, né, com, na verdade, um amigo do pai como investidor anjo inicial, né, que é basicamente um WhatsApp ali, na hora do almoço, resolve. Eu sou irmã, a minha irmã mais velha está aqui hoje, Tati Santarelli, que praticamente me criou. É uma empreendedora, tem uma startup, é uma mulher negra de origem periférica, e que eu acompanho muito de perto a dificuldade do acesso ao crédito, né, e a sequência de violências nessa questão do investimento, né, dessa questão
até da credibilidade em relação a ela, que fora sai desse padrão dos profissionais que estão lá liberando e autorizando o crédito também. Então, a Ambima é uma associação que representa uma parte relevante de todo o sistema financeiro, muito relevante, né? Que é o mercado de capitais. Você tem assumido o papel de representação, de influência, de mobilizar o mercado. Você já começou a falar como que isso acontece. Conta para a gente um pouquinho, assim, nessa prática desse cotidiano, como é que estão as atuações para acelerar esses acessos assim, para mais pessoas e com foco na equidade racial, para a gente dar mais boas notícias aí para a Tati, para outros empreendedores, né, para os profissionais que estão acompanhando a gente. Vamos lá. Primeiro, eu vou fazer um reforço daquilo que eu já falei, que, de fato, a gente precisa de muito mais. Não é? Felizmente, essa jornada começou e está numa velocidade maior. Não é? Como você falou, a Ambima representa um recorte muito importante do mercado, mesmo não sendo o principal foco da Ambima o mercado bancário, né? Quando a gente fala muito em mercado de crédito e assim por diante, a gente está falando em mercado bancário, mas sobre a perspectiva de investimento em mercado de capitais, obviamente a Ambima tem uma relevância muito grande. Então, a primeira questão, eu acho que nós não fazemos nada se a gente não sensibilizar as pessoas, se a gente não ajustar a narrativa e o letramento das pessoas que estão nesse mercado. Então, o primeiro trabalho que a Ambima fez é de tentar entender esse mercado sob essa perspectiva, de realmente entender, porque é um pouco do que você falou, Grazi, que a gente fala que não tem racismo, mas a gente não sabe o que é racismo. Não sabe. A gente não sabe como é isso na profundidade e amplitude, a palavra que você usou por um outro aspecto, mas é isso também, é profundidade e amplitude. Então, a gente não tem essa compreensão, a gente não tem essa compreensão histórica, inclusive. Se a gente não tiver essa compreensão histórica no mercado de capitais, inclusive, mercado de investimentos, a gente não vai conseguir fazer as mudanças que a gente precisa fazer. Então, a primeira coisa que a Ambima fez foi compreender melhor esse mercado. Então, nós fizemos uma grande conversa com o mercado. E aqui tem uma pessoa que tem uma importância muito grande aqui. Está aqui, ó, na minha direção, exatamente aqui. Então, está muito fácil de achar, que é o Gilberto, né, que fez um trabalho incrível e que colocou essa rede de diversidade e inclusão em pé. Essa rede é a rede que é hoje na Ambima e tem a relevância que tem por causa do Gilberto. Não é por causa do Cacá, nem por causa do outro lá da Ambima, do branco e nem do amarelo. É a pessoa que efetivamente conhece esse mundo que fez esse trabalho. Merece uma salva de palmas, né? Não é? Merece. Então, esse foi o primeiro passo da Ambima, e, a partir daí, a Ambima compreendeu também que ela poderia conectar as diversas partes de mercado, porque essas discussões todas, elas existem, e, além da falta de letramento, de conhecimento sobre isso, nós também temos a falta de integração disso. Então, com a rede e com outras iniciativas, nós tivemos essa compreensão e começamos a agir, e aí encontramos muita gente que já estava fazendo isso das mais diversas formas, peças importantes no mercado financeiro, e aí destaco a B3, né, que tem iniciativas incríveis, que está nessa jornada há muito mais tempo, e aí nós começamos a nos integrar com todas essas iniciativas. Então, esse é um início ainda, mas essa integração é fundamental, porque eu dependo da B3, eu dependo de outros integrantes do ecossistema, da própria Febraban e outras associações, e também da Blackwin, por exemplo, que está aqui nesse nosso mundo e também quer mover essa agenda. Então, eu citaria assim, entender, letrar e integrar, que foram os primeiros passos. E as mudanças mais significativas acontecem no plural mesmo, né? Nessa integração. E a importância de ter pessoas como Gilberto, então, também esse lugar da gente trazer as pessoas que vão, que têm esse olhar, que vão fazer essa mobilização. E vamos para a Jéssica, porque o Cacá veio trazendo a questão do desconhecimento da nossa história.
Tem um provérbio africano que diz que se você não sabe para onde vai, ao menos saiba de onde você veio. E se a gente olhar para as leis aqui no Brasil, a primeira lei de educação no Brasil proibia que pessoas negras pudessem estudar, a lei de terras proibia que tivesse acesso à terra, né? Então, tem uma necessidade da gente olhar para a nossa história para a gente não perder a capacidade de indignação, né? A esperança é a composição de indignação com coragem, né? Indignação para mudar as coisas que precisam ser mudadas e a coragem para efetivamente fazê-las. Na nossa conversa, você trouxe esses dois elementos que eu vi muito ali na sua força. E aí eu vou te perguntar como é que as instituições de investimento, né, podem se tornar mais socialmente comprometidas para contribuir com a promoção da diversidade, da igualdade de oportunidades, na alocação de capital, especialmente e intencionalmente, porque sem essa intenção o dinheiro vai continuar não indo, né, para as mãos das pessoas negras. Perfeito, Grazi. Acho que você toca em um ponto que acho que é fundamental, né? Que a gente honre toda a indignação que está contra a desigualdade, assim, honrar mesmo as inquietações que movem, né? Acho que a gente precisa de mudança, de fato, e ela tem que partir dessa inquietação. E a minha trajetória no mercado financeiro, eu tenho 7 anos, mais de 15 anos de experiência e 7 anos dedicados ao mercado de investimento, né? Fui sócia de uma gestora de investimento que trabalha com estratégia de investimento de impacto. E me trazia muita indignação, inquietação, olhar para a indústria e, muitas vezes, ser a única mulher negra ocupando uma cadeira de liderança. E olha que eu sou uma mulher negra de pele clara. Ainda tem uma passabilidade colocada diante de toda essa estrutura. E o que para muitas das pessoas era visto como, olha só, que bom que está nessa posição, para mim era de uma inquietação tremenda, aquela cadeira das mais espinhosas possíveis, solitária, porque é muito solitário e é muito dolorido, porque você fica ali, muitas vezes, enxugando gelo nas discussões. Bom, o que eu fiz diante dessa inquietação? Eu falei, gente, não dá para normalizar. Não é possível que a gente olhe para essa perspectiva e ache que é natural. A cada 10 anos brota mais uma pessoa negra numa posição de liderança que pode ali influenciar. Não, isso não dá para seguir nessa perspectiva. E achei que seria muito importante me aprofundar no que acontece, então, fora do Brasil. Como que é tratada essa perspectiva do mercado e das alocações em outros territórios? Apesar de a gente ter uma população majoritariamente negra, a gente nem consegue reconhecer o racismo estrutural. A Cacá falou sobre isso. De fato, né, pessoas negras entendem bem sobre o racismo, porque vivem ele na pele. Mas a sociedade como um todo nem trata sobre essa discussão. É o assunto que vai para debaixo do tapete. A gente fala sobre questões sociais, mas ignora que as questões sociais elas estão diretamente relacionadas com raça nesse país. Enquanto a gente não colocar a raça, a interseccionalidade, né, na verdade, no centro da mesa, a gente vai continuar falando, pintando a parede, mas sem mexer as estruturas da casa, né? E aí, nessa inquietação, comecei a pesquisar sobre como que então funciona outras gestoras, outras instituições de capital de risco fora do Brasil e fui me deparando com algumas estratégias, com algumas práticas, né, e frameworks de adoção de uma lente de diversidade, mas ainda bastante pautada em gênero, né? Então já estamos discutindo a perspectiva de gênero, como que você incorpora isso tanto numa lente interna como nas próprias alocações. E nessas minhas pesquisas eu falei, não, aqui para o Brasil, se a gente não trazer interseccionalidade, não faz sentido nenhum. A gente vai continuar não olhando para o ponto central. Então, recentemente, publiquei um conteúdo que até deixo aqui a recomendação para vocês acessarem, né? Que é um guia de investimento inteligente em diversidade que traz essa perspectiva de uma lente interseccional. Isso é vindo, né, como produto ali da própria Blackwing, com apoio do ICE, uma parceria junto com o DIMA, com a ANDI, falando o nome dessas instituições, que é para a gente realmente ter essa consciência que tem que ser um movimento coletivo. A Ambima foi um parceiro muito importante para a gente, numa escuta e na própria divulgação ali do conteúdo. E essa publicação, que ela se propõe a trazer, então, alternativas, possibilidade. E quando eu trago aqueles números que a gente comentei na primeira pergunta, a primeira reação que eu percebo é as pessoas em choque. Gera aquela paralisia coletiva. Isso é muito comum quando a gente fala sobre raça.
Quando a gente começa a falar sobre os dados, a gente nem entrou aqui para falar sobre os dados de educação, de saúde, sobre inclusão financeira. Os dados são alarmantes. É aquela coisa de todo mundo parar e começar a falar, e como que move? Parece que não tem caminhos. E esse é um risco muito grande. E esse é um risco que vai perpetuando essa desigualdade como um todo, porque a gente tem que sair da inação. A gente precisa ser inquieto e, de fato, olhar para esses dados e falar, opa, peraí, isso é muito sério. Mas não pode parar aí, só na indignação. Ela precisa virar, de fato, alguma coisa. E aí, e também, né, já vendo com muita frequência que as pessoas, quando a gente falava sobre isso, elas paravam, ficavam ali naquela paralisia coletiva, eu falei, o que a gente pode pensar de uma maneira um pouco mais propositiva? Então, nessa publicação, eu destaquei 3 pontos que podem ser muito importantes para os alocadores de capital, para as instituições financeiras, né? Nesses 3 pilares, o primeiro dele é a gente olhar para a estrutura interna. Zero novidade, gente. Se o problema tem desigualdade do lado de dentro, eu preciso começar a olhar para essa perspectiva. Se a gente já reconhece que a alocação de capital é influenciada pelas características da pessoa que está ali assinando o cheque, como que a gente pensa isso internamente? Então, a Ambima tem feito iniciativa nesse sentido, a própria B3, mas os atores, os gestores, ainda fazem isso a passo de formiguinha. A gente vai chegar agora em dezembro, vai ter aquelas famosas fotos corporativas. Se preparem para as fotos dos happy hours. Que é na hora que está todo mundo ali super feliz, e aí, de repente, fala, eita, esquecemos que não tem preto na foto. Esquecemos que não tem mulher. E começa, né, todo ano as mesmas discussões. Então, olhar para a estrutura interna é fundamental. Nesse fórum, falar sobre isso é importante, porque o pacto ele propõe justamente uma perspectiva sobre a empregabilidade das pessoas negras. Então, é nessas estruturas internas que a gente precisa mexer. E das mais variadas estratégias para isso, né? Desde os programas de ações afirmativas que são super necessários, né? Até como eu trabalho, o meu contingente que já está ali dentro de casa e que muitas vezes não acessam essas posições de liderança. Então, fica ali a nossa chamada nessa publicação para a responsabilidade do walk the talk, para poder falar sobre, de fato, com legitimidade sobre diversidade, o que eu estou fazendo para dentro de casa. Bom, então esse é o primeiro pilar. O segundo é falar sobre produtos financeiros. A Ana começou a falar um pouco sobre isso. A gente tem um mercado no Brasil, Cacá também pode trazer um pouco dessa perspectiva, que ainda é pouco criativo. A gente é muito conservador no nosso país em termos de mercado de investimento. E ainda quando a gente fala de uma indústria de capital de risco, que seria o avesso do conservadorismo, na teoria, ainda somos bastante conservadores. Os produtos que a gente tem hoje, eles seguem beneficiando uma mesma parcela da população. Quando a Grazi comenta com a gente de que, olha, como que se acessa o capital social, né? A gente precisa lembrar que nos investimentos e nas soluções, nos negócios, ninguém começa sem o dinheiro, sem o acesso a capital. Não existe isso. No mundo das startups, tem até aquela falácia de que, olha, a pessoa empreendeu em uma garagem. A garagem era de quem? Quem que tinha tempo para estar empreendendo dentro de uma garagem? Quem que era o capital que colocava ali? Qual que era a estrutura que bancava aquilo? Então, não tem genialidade dentro do mundo do empreendedorismo. Tem pessoas que podem ter feitos excepcionais, mas não é uma coisa da genialidade que vem do nada. Tem dinheiro. O dinheiro ele fomenta, de fato, possibilidade. E esse capital social que a Grazi começou contando para a gente, no mundo dos investimentos de capital de risco, a gente fala muito dos 3 Fs, que é Friend, Family e Fools, né? Que é para dizer sobre esse capital que está mais perto da minha rede de apoio. Os amigos, a família ou as pessoas que facilmente eu consigo convencer para investir no meu negócio. Isso é falado de uma naturalidade, assim, vai buscar capital com a sua rede dos 3 Fs. Quem que é a pessoa preta que tem 3 Fs com dinheiro disponível para poder colocar ali no risco para um negócio poder avançar? Nenhum F tem. Não tem nenhum F, né? Só o F do fiado, porque não tem nenhum outro. Caderneta. Jéssica foi polida com fiado, né, Jéssica? Então, falar sobre produtos financeiros, né, é muito importante, porque a gente precisa reconhecer que tem os atravessamentos sociais em quem está buscando acesso.
A Grazi comentou sobre o acesso a crédito. Os critérios que são baseados para se dar acesso a crédito, ele, por essência, são excludentes para nós. E isso é uma coisa que também não dá para naturalizar, porque sem capital não tem negócio, sem bons negócios não tem soluções. E quando a gente está falando sobre os problemas do nosso país, quem mais sofre sobre eles tem muito potencial de protagonizar soluções. Por isso que, de fato, para a gente pensar numa perspectiva de sustentabilidade eficiente, a gente tem que incluir essa galera toda nas perspectivas daquilo que está sendo desenvolvido para o presente e para o futuro. Então, produto financeiro, gente, eu ficaria aqui muito tempo falando sobre a importância de pensar produtos alternativos, produtos complementares. Eu preciso ter o equity, que está ali no capital de risco, mas eu também posso fazer uma combinação disso com dívida. Qual que é o papel do blended finance, que é um tipo de instrumento financeiro que vem sendo discutido fora do Brasil, mas que aqui ainda está em passos muito tímidos, né? Como que os reguladores ou aqueles que operam no mercado, a gente está com duas representações muito fortes aqui, pode também apoiar e influenciar a termos criatividade. Vou usar uma palavra assim, né, criatividade, para poder ficar bonito. Mas ter criatividade para pensar instrumentos financeiros que se adequem à necessidade de quem empreende. Porque acho que a gente está muito acostumado também a ter quem empreende se adaptando ao instrumento financeiro disponível, e esquece que a função social do instrumento financeiro é atender a necessidade de quem empreende. Então, mudar essa lógica para poder, de fato, fazer um mercado que tenha acesso equitativo, né, ao dinheiro, à grana. O terceiro e último ponto, já me alonguei um pouquinho aqui, mas o terceiro ponto é pensar os processos de investimento. Se eu estava comentando que já existe 9 trilhões de reais sendo já mobilizado no mercado de investimento, de capital de risco, como é que a gente faz para que essas estruturas também incorporem uma lente de diversidade? Porque pensar novos instrumentos leva um tempo, né? Pensar as estruturas internas ela tem que correr em paralelo. O que eu faço com o que já existe, com o contingente que já está aí colocado? Então, olhar para esse processo de uma maneira transversal na lente. Eu escuto com muita frequência que o problema é pipeline, não tem negócio de pessoas pretas bons o suficientes para receber dinheiro. Gente, tem muita gente empreendendo, tem muita iniciativa que acontece, né? É não inventar a roda, é olhar quem já está fazendo, quem está dialogando com os empreendedores, pessoas negras que estão ali na ponta, pensando soluções. A Grazi comentou do Expo Favela, da Escola de Negócios. Começa amanhã, inclusive, que está olhando para isso. Então, tem uma questão de tese de investimento. O Brasil não reconhece uma tese racial como uma tese de investimento. Nas minhas pesquisas para fora do Brasil, a gente tem, nos Estados Unidos, algumas outras regiões, a tese racial como uma tese de investimento. Eu vou investir intencionalmente nessa perspectiva, né? Então, olhar para a tese, olhar para o processo de seleção, que aí vai dialogar com o pipeline do que eu estava comentando, olhar para a gestão de portfólio, o que eu agrego para os negócios depois que eu investi, olhar para toda essa estratégia, que é um processo estruturado mesmo de investimento, e como que eu, enquanto gestor, uma instituição financeira, posso, de uma maneira intencional, colocar isso ali no topo das minhas discussões. Acho que você trouxe pontos que a gente ficaria, que daria para fazer mais uns 3 painéis, cada um desses pontos, mas eu acho que ficam alguns recados, né? Se foi estruturado para ser excludente, a gente pode reestruturar, trocar os códigos, trocar essas ferramentas, e ainda gera muito incômodo. E a gente vai falar um pouquinho, né, sobre as empresas. Eu acompanhei um pouco as tretas, né, porque falar sobre a questão racial, em qualquer dimensão, as organizações até se abrem para a gente falar. E aí tem um ponto que a gente fala assim, vamos falar sobre gênero. Como se gênero fosse tradução de podemos falar sobre mulheres brancas, que é basicamente esse par do homem branco dentro do universo corporativo, que não mexe muito com as estruturas, porque basicamente não gera muito desconforto, porque a dinâmica social é um pouco mais próxima. Mas eu sempre pergunto de que mulheres nós estamos falando, né? E quais são as outras questões de gêneros, outros gêneros subrepresentados que não estão lá. Mas falar sobre qualquer movimentação que inclui a questão racial gera aquela comoção toda quando a gente viu, né, no anúncio inicial com a B3. Conta para a gente, Ana, depois desse tempo, a gente já está um tempo
falando muito sobre isso. Como é que as empresas de capital aberto estão reagindo ao índice Diversa e como que a B3 tem estimulado o comprometimento das empresas listadas na Bolsa com essas pautas voltadas para a educação, para a cidadania e para a política antirracista? Perfeito. Eu vou falar no 2x. Vai parecer difícil? Não é. Fica comigo, porque esse instrumento é um instrumento financeiro legal. E, Grazi, gostei que você já falou de treta, porque toda vez que a gente fala exatamente de um produto que fala de diversidade, principalmente racial, o que acontece é que você tem todos os movimentos pipocando e esperando uma solução perfeita. E uma solução perfeita não existe. Se alguém espera, e se alguém tem, me conta, porque uma solução perfeita não existe. É a soma de uma série de ações, com uma série de perspectivas e ângulos que fazem com que a gente tenha um movimento permanente, constante e coletivo. E aqui, para puxar um pouco da tua fala, Cacá, e também tua, Jéssica, que eu vou voltar ainda até na tua primeira fala, que é um movimento, primeiro, que ele tem que ser gerado e criado por muitos, por isso que a gente faz escuta pública sobre eles. Isso aconteceu no anexo SG, que foi onde pintou a treta. Mas ele também pressupõe um alinhamento dos interesses e dos avanços possíveis, e reconhecendo que a gente vai ter um avanço que vai ser evolutivo ao longo do tempo. Então, eu queria falar especificamente do iDiversa, e aí depois eu entro no anexo. O iDiversa é um índice de diversidade, e é o primeiro na América Latina que junta raça e gênero. E aí você fala assim, por que raça e gênero? Porque daí, obviamente, a gente puxa a interseccionalidade. E aqui, só um detalhe, antes de eu explicar o que é o índice, como a Lê sempre coloca muito bem, esse é o único índice, o único produto financeiro que, na verdade, inverte a pirâmide, porque ele coloca uma importância muito forte na mulher negra. Porque quanto mais mulheres negras no topo da pirâmide, mais força, mais peso aquela empresa tem dentro do índice, ou seja, mais dinheiro ela consegue através daquele índice. O que é um índice? O índice é um recorte das empresas, é uma tese de investimento, que você olha as empresas e separa algumas de acordo com alguma tese. A tese do iDiversa são empresas que têm um comprometimento específico e comprovado, comparado com o IBGE e comparado com a sua indústria, em raça e gênero. E aqui eu estou falando pessoas pretas e pardas e indígenas e mulheres, tá? Especificamente. Então, eu olho a performance financeira das companhias que têm uma boa prática de diversidade. A prática é perfeita? Não é. Ela é evolutiva e a ideia é que a gente suba a barra cada vez mais para aquelas empresas que fazem mais e estão fazendo um trabalho mais importante. Muito bem. Quando a gente desenhou o índice, a gente ficou com muito medo, tá? Contando um pouco de bastidor, porque a gente tinha certeza que a gente queria fazer, a gente decidiu fazer e a gente ia fazer mesmo se tivesse R$0 alocado ali, porque a gente sabia que isso era uma questão intencional de mostrar que existe uma tese. E aí o Banco do Brasil levantou a mão e falou assim, eu quero fazer um ETF, eu quero fazer um fundo vinculado a esse índice, ou seja, o Banco do Brasil falou assim, olha, eu vou oferecer isso aos meus clientes para que eles tenham produtos e que consigam investir em diversidade. Então, através deste fundo, o Banco do Brasil recolhe, então, na verdade, recursos, e isso faz com que as empresas se financiem e retroalimentam um ciclo de desenvolvimento de diversidade dentro dos seus próprios quadros funcionais. E aí também vem outros dois movimentos que a B3 fez, e aí eu falo um pouco das reações. Um foi uma proximidade da CVM para que a gente conseguisse ter pela primeira vez todos os dados dos quadros funcionais das empresas abertos, porque, Jéssica, você falou isso, foi tão perfeita, a gente precisa ver o dado, porque quando a gente vê o dado, a gente se inquieta. Primeira vez que a gente consegue ver os dados de raça e de gênero de todas as empresas em todos os níveis funcionais foi esse ano. Foi uma pressão que a gente fez e um trabalho que a gente fez junto com a CVM. A gente ainda não conseguiu o dado da população LGBTQIA+, porque tem uma série de questões, e eu converso muito com o Reinaldo sobre isso, e não conseguimos dados de pessoas com deficiência, mas é importante que a gente se mova de bonde. E na questão do anexo SG, que é só uma prática de pratique, eu explique, que a gente pede para as empresas falarem se elas praticam ou não praticam diversidade nos seus altos escalões, o que deu de muita treta e muito pau é porque as pessoas iam ter que se explicar publicamente. E na hora que isso acontece, você tem dois possíveis processos. Ou as pessoas se indignam e param de comprar daqueles que não fazem, ou elas vão querer uma explicação muito maior daquela empresa. Então, esse posicionamento foi muito questionado. Embora ele não seja uma obrigação, a gente não manda nas empresas, isso é uma decisão de cada empresa, e cada empresa tem que fazer as pazes com a sua própria realidade, mas que elas têm uma direção para a qual elas consigam entender que elas têm que atuar para uma sociedade muito mais ampla. O nosso tempo estourou, mas se alguém quiser conversar mais, eu estou à disposição. Então, eu só posso agradecer, né? Eu não sei vocês, mas eu aprendi muito. Estou aqui com muitas ideias na cabeça. Quero agradecer também a atenção, né? Que é esse recurso tão escasso hoje. E vocês deram atenção para esse painel. Muito obrigada. E temos os próximos agora também. Obrigada, gente.